Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro de exposição bíblica. No primeiro encontro, nós falamos da importância de resgatarmos a identidade do pregador. E nós falamos ali quem o pregador é e quem o pregador não é. Nesse segundo encontro, eu quero falar da importância de recuperarmos a identidade das Escrituras. E como ponto de partida, eu quero ler com você Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui no contexto, Paulo está fazendo referência à armadura de Deus e ele ordena que todos os cristãos se revistam dessa armadura e ele vai detalhando parte a parte desta armadura. Aqui no versículo 17 nós temos uma menção direta à palavra de Deus e aqui Paulo diz que a palavra é a espada do Espírito, ou seja, é a arma com a qual o Espírito trabalha, a arma com a qual o Espírito luta. E eu quero citar aqui uma fala de Lutero, e ele diz o seguinte: já que todos vocês querem uma resposta, aqui está ela, sem medo e sem dúvida alguma, a não ser que eu seja convencido pela Escritura, eu não aceitarei a autoridade papal ou de seus conselhos, pois eles contradizem a Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não irei me reconciliar de nada que disse, pois ir contra a minha própria consciência não é algo seguro. Assim permanecerei, não farei nada e que Deus me ajude. Amém. Essa citação que nós acabamos de ler e ouvir, ela faz parte de uma fala de Lutero, quando ele foi chamado diante dos bispos da Igreja Católica para se retratar referente aos seus ensinos e referente às suas 95 teses. Lutero responde que a sua mente estava cativa à palavra de Deus e, portanto, ele jamais se retrataria a não ser que ele fosse convencido pela própria Escritura. Eu quero, a partir daqui, oferecer a você 10 motivos pelos quais nós precisamos retomar a identidade das Escrituras. E o primeiro motivo que eu quero trazer aqui para você, ele é o seguinte: a Bíblia é inspirada por Deus e só a Bíblia é inspirada por Deus. Aqui em 2 Timóteo, a própria Escritura faz essa defesa. Em 2 Timóteo 3, dos versículos 16 até o 17, nos é dito o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ainda nas Escrituras do Novo Testamento, em 2 de Pedro, se nós formos lá no finalzinho, em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, Pedro diz o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos retomar e redescobrir a verdadeira identidade das Escrituras é que as Escrituras e somente as Escrituras são inspiradas por Deus. E nós vemos aqui também, em 2 Timóteo, voltando, que as Escrituras têm um papel fundamental para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que onde não há pregação legítima das Escrituras, dificilmente haverá pessoas maduras, cristãos maduros que estão preparados para viverem a boa obra, aquela que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, que é a boa obra que ele mesmo preparou para nós antes da fundação do mundo, para que vivêssemos nela. O segundo motivo pelo qual nós devemos recuperar a identidade das Escrituras é que as Escrituras são inerrantes. As Escrituras são inerrantes. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ainda no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Tito,
Tito, capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz que a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, esperança a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aqui Paulo está dizendo que Deus, como aquele que promete a esperança que nós encontramos no Evangelho, ele não pode mentir, tendo em vista que ele é totalmente perfeito e nele não há sombra de variação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, as Escrituras não são apenas inspiradas, mas elas também são inerrantes, porque o Deus que a inspirou, ele não pode mentir e ele não pode errar. O terceiro motivo é que não somente as Escrituras são inspiradas, são inerrantes, mas elas também são infalíveis. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, ele nos diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, tudo irá passar, tudo irá secar, tudo irá morrer, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, porque ela não pode falhar. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, um pouquinho mais adiante, Isaías 55, no versículo 11, ele nos diz o seguinte: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Mais uma evidência clara de que as Escrituras são infalíveis. Como palavra de Deus, elas jamais poderão falhar. O quarto motivo que eu quero deixar para você, para entendermos a importância de retomarmos a identidade das Escrituras, é que a Escritura é pura e perfeita. Pura e perfeita. Quando nós lemos o Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então a palavra de Deus é limpa, perfeitamente limpa e pura. A palavra do Senhor não traz consigo nenhuma treva, nenhuma escuridão, nenhuma imperfeição e nenhuma sombra. O quinto princípio que nós podemos ter aqui, que nos leva a entender a necessidade de resgatar a identidade das Escrituras, é que a Bíblia também santifica. A Bíblia santifica. Como eu já citei aqui, em João 17, o próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de tal forma que se o pregador não tiver as Escrituras como instrumento principal do seu ministério, não haverá santificação na vida do teu povo e muito menos na vida dele, porque as Escrituras têm papel santificador, tanto na vida do pregador quanto na vida daqueles que são seus ouvintes. O sexto motivo pelo qual nós precisamos retomar a identidade das Escrituras é que as Escrituras são vivas. Ou seja, muitas vezes nós pensamos, ou algumas pessoas pensam, que a Bíblia é um livro antigo, no sentido de antiquado e ultrapassado. Mas nós percebemos que as Escrituras são livros vivos, ou seja, as Escrituras, elas sempre estão falando aos nossos corações, todas as vezes que lemos e relemos os mesmos textos ou as mesmas passagens, sempre acharemos ali uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Ali em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor de Hebreus começa dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, nós precisamos utilizar também esse motivo para entendermos a importância de recuperarmos a identidade das Escrituras. O sétimo motivo pelo qual nós precisamos entender que é necessário recuperar a identidade das Escrituras é que as Escrituras são fontes de vida. As Escrituras são fontes de vida, e não uma vida qualquer. São fontes de vida eterna. Aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina isso de uma forma tão maravilhosa. Mateus capítulo 4,
Versículo 4, o Senhor mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não precisamos simplesmente nos alimentar de pão, de alimento sólido, para alimentar o nosso corpo físico. Nós também precisamos, assim como o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, nós também precisamos do alimento espiritual. E esse alimento é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra inspirada por Deus, soprada por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, nos é dito o seguinte, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 63, Jesus diz o seguinte: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, ou seja, o próprio Senhor Jesus está nos dizendo que todo o seu ensino produz vida espiritual em todos aqueles que o escutam, todos aqueles que o estudam, todos aqueles que o leem. O oitavo motivo que nos oferece razões suficientes para retomarmos a identidade das Escrituras é o seguinte: as Escrituras são fontes de fé. As Escrituras são fontes geradoras de fé. Nós encontramos isso em Romanos 10, 17, e aqui Paulo diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, como poderemos produzir fé no coração das pessoas? Ou melhor, como o Espírito Santo poderá produzir fé no coração das pessoas? Aqui Paulo ensina que essa fé é produzida através da proclamação da mensagem de Cristo, através da pregação da palavra de Deus. Então as Escrituras são fontes geradoras de fé. O nono motivo, a nona razão pelas quais nós podemos entender que é necessário retomar a identidade das Escrituras é o seguinte: a Bíblia é a nossa arma contra o diabo. As Escrituras são as nossas armas contra o próprio diabo. Nós começamos a ler Efésios capítulo 6 e aqui no versículo 17, que eu li para você, nós dissemos que usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As Escrituras são as nossas armas contra o próprio diabo. Nós encontramos também em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, o Senhor Jesus utilizando a palavra para repreender o próprio diabo. Várias vezes o Senhor Jesus usa a expressão está escrito, e ali ele cita uma porção das Escrituras, e ele usa as Escrituras para resistir ao inimigo e sair vitorioso na tentação que passou ali no deserto. Então, a importância de termos a palavra de Deus como a nossa arma contra o diabo. E o último princípio, o último motivo que eu quero deixar aqui, que nos mostra a importância de retomarmos a identidade das Escrituras, é que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente e nós não precisamos de mais nada além de proclamar fielmente a palavra de Deus. Esse princípio de que a Bíblia é suficiente, nós encontramos ali num texto que nós já lemos, em 1 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, nós não precisamos de mais nada a não ser as Escrituras. Naquilo que se diz respeito à nossa salvação, naquilo que se diz respeito à matéria de fé, nós precisamos exclusivamente estudar as Escrituras, pregar as Escrituras, ler as Escrituras, cantar as Escrituras, orar as Escrituras. E certamente essas Escrituras, elas irão nos ensinar, elas irão nos repreender, elas irão nos corrigir, elas irão nos instruir na justiça e elas irão nos preparar para estarmos plenamente preparados para a boa obra que Deus preparou para que nós andássemos nela antes da fundação do mundo.